Pois o debate está de volta e a gente retoma aqui a conversa nos estúdios com a desembargadora Hermenegilda Leite Machado, presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui no Estado. A gente está falando um pouco sobre essa relação do trabalhador quando precisa da justiça do trabalho, que recorre para conseguir um determinado direito. Em termos percentuais, como é que a justiça gratuita funciona no TRT? De 100 ações, de 100 processos, quantos vão para a justiça gratuita? Hermes, essa resposta eu vou ficar lhe devendo, porque como eu acabei de falar há pouco, eu gosto de dar resposta com base em dados. Certo. Mas é um número significativo, tem mais, em regra, tem mais deferimento da justiça gratuita do que indeferimento. Certo. Mas se você me perguntar em termos percentuais, aí eu tenho que ser honesta. Se há pouco eu falei que a gente tem que dar respostas com base em dados, e infelizmente eu não olhei esse dado antes de vir aqui para essa pesquisa. A senhora considera ainda que a justiça do trabalho é a justiça mais célere que nós temos? Acho que sim, sabe? Eu acho que talvez por isso ela seja tão atacada. Porque realmente existe o princípio da celeridade que faz parte mesmo, desde que essa justiça foi criada, até porque salário representa alimento. Exato. Então ela não pode demorar, sabe? Então ela tem que ser, e aqui o nosso tribunal ultimamente, nós temos das 27 varas, nós temos 19 varas, salvo engano, que estão nos melhores rankings, uma pesquisa que o CNJ faz, uma pesquisa não, um controle. E a gente está nesse primeiro quartil, que eles chamam, entre as melhores varas em termos de prestação judicional. E aí entra a celeridade também. Também. Em média, é quanto tempo o julgamento de uma ação que chega no TRT? Bom, como a gente precisa respeitar, porque depende, se de um lado tem órgão público, o prazo é maior. Quando é entre entes privados, o prazo ele é menor. Sim. Mas em 90 dias, nós temos casos de em 90 dias o processo já chegar a um recurso no tribunal. No ano que vem, a Justiça do Trabalho aqui na Paraíba completa 40 anos, não é isso? Isso. Este ano, é 2025. Já tem uma programação sendo preparada? Não, tem uma programação sendo organizada, porque o nosso tribunal ele foi criado uma lei em 1985. E ele começou a funcionar em 1986, mas a certidão de nascimento, digamos assim, é de 1985. Então, os 40 anos de criação do tribunal é este ano. Já foi feita uma comissão, o desembargador Volney está presidindo essa comissão para fazer essa organização. E aí a gente vai buscar o quê? A memória, sabe? Porque eu sou favorável que a memória seja sempre relembrada de tudo o que aconteceu, que a história não seja esquecida. Sabe? Porque é conhecendo o passado que a gente compreende o presente e que a gente pode construir um futuro melhor. Então, tanto vamos resgatar a memória do que aconteceu nesses 40 anos, nós ainda encontramos, por exemplo, temos um advogado que ele atuou quando a Paraíba só tinha o que então se chamava junta. Na Paraíba só havia duas. Então, o doutor Paulo Maia, que é o pai do desembargador. Não é o desembargador, é o pai, que ele tem 94 anos e ele tem uma memória fantástica, entendeu? E a gente está uma enciclopédia jurídica. Justamente. E além dele, a gente está procurando, temos advogados também lá em Campina Grande, que eles têm uma boa memória de tudo o que aconteceu. Então, essas pessoas vão nos ajudar a restaurar essa memória. Temos também lá muitas obras de arte que foram doadas na época, de artistas da terra. Então, tem um servidor lá que ele gosta muito de arte, eu já disse que ele vai ser o curador, para a gente também fazer uma exposição com essas obras de artes e contos, aliás, o que a gente puder para resgatar e comemorar. Outros juristas também, outros professores que passaram pela presidência do TRT, né? Sim. Mais recentemente, me lembro do professor Carlos Coelho, sim, né? Que deixou um legado também lá. Muito bom, professor saudoso. Saudoso não, porque ele nos deixou saudade, mas ele está em casa, se aposentou. Se aposentou. Está repousando, mas se estiver nos ouvindo, um abraço para ele. Tivemos também o professor Volney, doutor Volney, desembargador Volney, ele também foi professor. O desembargador Biratã também foi professor, Paulo Maia também foi professor, o Paulo Maia, o desembargador. O desembargador, é verdade, é verdade. Agora, doutora Hermenegilda, qual o futuro da Justiça do Trabalho? Com tantas mudanças, com tanta tecnologia, com tanta inteligência artificial, como é que a senhora imagina a atuação da Justiça do Trabalho? Eu não
tenho assim como prever, mas olha, o que eu quero dizer para você, o direito do trabalho é um direito que nasceu junto com a tecnologia. Porque quando você vai estudar história, então você vê que não existia direito do trabalho quando veio a Revolução Industrial, quando vieram as primeiras máquinas. E mesmo quando vieram as primeiras máquinas, começou-se a luta pela conquista de alguns direitos. E aí, tanto a pressão de trabalhadores, junto com alguns políticos e alguns intelectuais da época, e eles vieram durante o século XIX, tudo na construção daquele direito. Então, eu associo o surgimento do direito do trabalho às tecnologias. E essas tecnologias, sempre que vieram, elas suprimiram alguns empregos e criaram outros empregos. Só que essa tecnologia que chegou agora, ela é bem disruptiva. Então, eu não parei ainda para pensar como será que ela vai ser utilizada. Vai. Todos os tribunais, pelo menos os tribunais do trabalho, eles estão bem adiantados no avanço com essa questão da IA. Eu acredito que ele vai suprimir alguns postos de trabalho, provavelmente. Mas talvez... Surgirão outras oportunidades, né? Porque cada tecnologia que veio suprimiu um posto, mas criou outro. Isso. Claro que ele nunca cria na mesma proporção. E os trabalhos mais precários, esses a gente sabe que infelizmente vão continuar sempre existindo, porque a máquina ela não substitui o homem no todo, né? De jeito nenhum. Então, assim, eu espero que ela resista, como ela sempre resistiu. Como eu falava há pouco para você aqui nos bastidores, a Justiça do Trabalho, a sua criação, houve uma resistência muito grande. Foi no meado da década de 30 que houve essa ideia de se criar a Justiça do Trabalho, quando se criaram outras instituições para a defesa do direito do trabalho. Mas ela só veio a surgir mesmo em 1941 e ela só veio integrar o Poder Judiciário com a Constituição de 1946. Certo. E ao longo desse tempo, vai uns ataques, depois reflui. Ataca, reflui. É um processo de resistência. Agora, a senhora, como operadora do direito, como é que a senhora vê essa questão? A senhora disse que precisa haver uma regulamentação dessa relação por parte do Congresso Nacional. Isso seria uma mexida novamente nas leis trabalhistas para se adaptar a esse avanço das tecnologias? Hermes, não necessariamente para se adaptar pelo seguinte, não para acabar com a CLT, porque nós vivemos num país de uma extrema desigualdade, onde nós temos ainda aquele trabalhador que quebra pedra, aquele trabalhador que está escavando ainda mina. E nós temos os trabalhadores que estão também atrás da tecnologia. Hoje, nós temos essa disparidade, nós não estamos na ponta, nós estamos, quando você vai observar o mundo do trabalho, ele é muito complexo e você encontra todas as formas. Então, ele não vai, seria uma legislação específica para esses trabalhadores. Exato. Como a União Europeia já precarização fez. Desse vínculo de trabalho. Pois é, não vou dizer a União Europeia, como alguns países da Europa já o fizeram, salvo engano a Espanha, salvo engano também a Inglaterra. Então, asseguraram direitos mínimos a esses trabalhadores, que têm um direito, pelo menos a um salário, que têm um direito a férias, alguma coisa assim. Não que seja necessariamente um seletista, mas um trabalhador ele sempre vai ser, sabe? Então, não tem como você deixar essas pessoas desprotegidas. E uma coisa eu digo, existem inúmeros projetos de lei lá no Congresso. Okay. Tem uns que são mais benéficos, tem outros que é o mais do mesmo, tem outros que precarizam ainda mais, enfim, mas eu não sei te dizer agora, porque já faz um tempinho que eu li uma pesquisa sobre os projetos de lei que estão lá. Estão lá, que afetam a Justiça do Trabalho de uma forma ou de outra. Desembargadora, obrigado pela presença aqui do Correio Debate nessa entrevista. Boa sorte na sua missão. Hermes, eu que agradeço, eu espero ter contribuído, ter esclarecido. E estou à disposição sempre que necessário. Acho que a gente tem que mostrar para a gente o que a gente faz e o que é possível melhorar. Contamos com sua presença aqui sempre. Obrigado. Muito obrigada.